Fala, galerinha do nono ano, tudo bem? Sextou, meus amigos, sextou, força pra gente, foco, excelente final de semana para cada um de vocês. Vamos aproveitar esse momento ainda de estudo para darmos continuidade às nossas aulas. Gostaria então de começar dando uma continuidade às nossas reflexões de início de aula, não é isso? E então eu procurei essa imagem que eu achei belíssima, belíssima. Quando a gente trabalha com a ideia da inclusão social, como a gente estava conversando a respeito em outros vídeos, em outras aulas, li algumas reflexões de vocês no comentário, algumas pessoas colocaram e eu adorei. Muitíssimo obrigada por colocarem o nome de vocês no vídeo ao assistirem. Gostaria de dizer que é uma forma de eu conseguir saber que você está assistindo ao vídeo e por isso eu realmente agradeço pela atenção que vocês estão dando, né? Então eu encontrei essa imagem pra gente iniciar a aula de hoje. E eu gostaria muito de entender, né, que vocês pudessem me ajudar e tal, num debate a respeito, porque assim, todas as pessoas, todos nós somos iguais perante a lei. Todos somos iguais. Eu queria entender de onde as pessoas tiram a ideia de escolherem outras para uma questão de emprego, alguma coisa do tipo, pelo tom da pele. De onde? De onde surgiu isso, né? É uma questão que a gente trabalha, né, há séculos. É um assunto, né? O racismo, o preconceito é um tema extremamente abordado, não somente na atualidade, mas é debatido no mundo inteiro há muito tempo. E mesmo assim, mesmo sendo debatido, mesmo sendo conversado a respeito do assunto, mesmo trabalhando a própria conscientização das pessoas, muita gente ainda está no mesmo ato, infelizmente. E aí eu te pergunto, tem alguma resposta, o porquê disso, né? Por que as pessoas não criam consciência de que todo mundo é igual? Sabe? Que todo ser humano merece ser respeitado. E aí então eu vim e coloquei essa imagem, né, do formato de um coração, do amor ao próximo, do respeito, né, acima de qualquer coisa. E aí você deve estar se perguntando, qual é a nossa meta do dia, Valéria? Vamos lá, vamos seguir? Meta do dia. Nós vamos corrigir as atividades do Manuelzão e do Miguelinho, conseguiu fazer a leitura do texto, respondeu tudo tranquilinho, foi de boa, ótimo. E nós vamos adentrar também um texto que tem como nome Branca e Preta, tá bom? Primeira coisa que eu te peço, pega o seu livro maravilhoso, que eu já peguei o meu. Vamos lá, vamos passando. Abra o seu livro, por favor, na página 248. Você fez a leitura do texto, passou o seu marca-texto nas ideias principais, espero que você tenha gostado da leitura dele, feito as suas reflexões, as suas anotações, e aí a gente adentra a primeira pergunta que diz o seguinte: o texto inicia-se com a chegada de um homem forasteiro, isto é, estranho às terras em que morava a personagem Miguelinho, ok? Que elementos indicam se tratar de uma pessoa que não habitava aquele local? Que elementos são citados no texto? O que você colocou aí? Você poderia ter colocado ali que ele não era conhecido por lá, né? As próprias vestimentas eram diferenciadas, mostrando assim que ele não era uma pessoa comum naquele ambiente, ok? Olha B, pela descrição desse homem e de seu cavalo, o que é possível inferir sobre a sua condição social? Você tem, então, um homem que ele estava bem trajado, certo? E, acima de tudo, as condições do seu cavalo eram super boas, se comparados a outros animais, até do sítio, da fazenda onde ele tinha ido. Então, quando a gente analisa isso, a gente verifica que ele tinha condições financeiras bem melhores, né, do que daquelas pessoas locais. Logo após se apresentar como o irmão de Dito, Miguelinho diz: o Ditinho está em glória. O que ele quis dizer com está em glória? Ele utilizou um eufemismo. Para quem não lembra, eufemismo é uma figura de linguagem que tem como função amenizar o termo. E qual seria o termo? Então seria o falecimento, a morte do irmão, ok? O homem desconfia que Miguelinho apresenta um problema de visão
Que expressão ele emprega para denotar a sua impressão? Ou seja, ele ficou ali, né, analisando o menino e tudo mais, e ele soltou a frase: você não é limpo de vista? Ou seja, os seus olhos, né, não são 100%, tem algum problema aí? Ao certificar-se da necessidade de Miguelin, o homem empresta-lhe os óculos. Isso mesmo, ele tirou e ó, colocou lá. Qual a reação do menino ao enxergar com nitidez as coisas em sua volta? Gente, ele ficou fascinado. Ele começa então a detalhar tudo minuciosamente, né? Porque seria mais ou menos a primeira vez que ele via tudo tão bem, né? Ao colocar um óculos no rosto. Finalmente sabemos que o homem era um médico de grande influência. Que expressão empregada pelo narrador confirma essa ideia? Ele diz lá que era o homem que tudo podia, né? Então daí a gente já tira quem era esse homem. 6. Retome a seguinte passagem do texto. Todos eram maiores do que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente. Eram grandes demais. Assinale a alternativa que descreve como Miguelin se sentia. E aí, que letra você colocou? Espero que tenha sido letra C. 7. Antes de partir, o médico propõe à família levar o menino para a cidade, onde compraria óculos para ele e cuidaria dos seus estudos. Ao saber da proposta, Miguelin é tomado por uma forte sensação. O narrador descreve: fazia peso para não soluçar. Sua alma, até o fundo, se esfriava. De que forma essa sensação pode ser interpretada? Gente, então, ao saber, né, que ele iria embora, gente, é uma sensação de medo, insegurança. Ele estaria ali sozinho com alguém que ele não conhecia, ele estaria deixando para trás toda a sua família. Então, assim, lógico, ele é uma pessoa normal, o medo iria acontecer, a insegurança iria acontecer, o medo de fracassar, o medo de estar longe da mãe, dos familiares, né? Então, assim, isso é a insegurança. E a 8, a mãe incentiva o menino a seguir com o médico. Que razões a levam, né, a tomar tal atitude, a incentivá-lo a ir realmente, né, a seguir em frente com esse médico? Com certeza ela fez tudo isso porque ela começou a pensar que ela não teria condições nunca de dar estudo para essa criança, de trabalhar com a questão do tratamento, de comprar um óculos. Provavelmente tinham alguns outros filhos, algumas outras pessoas que dependiam, né, do trabalho dela e tudo mais, e ela não teria condições de dar uma vida tão boa para esse menino, e por isso provavelmente incentivou que ele fosse com o médico, né? Deu tudo certo, conseguiu responder tudo. Qualquer coisa, pausa o vídeo, vai voltando, todo mundo tem o seu tempo e a gente vai dando continuidade. Vamos lá? Abre pra mim na página 250. Na página 250, então, você tem aí o textinho que diz assim: inclusão social. E aí ele disse lá: é difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das características físicas que possuem, como a cor da pele, cor dos olhos, altura, peso, e ele continua. E depois ele trouxe lá um subtítulo que diz: as diferenças enriquecem a vida de todos. Faça aí, termine a leitura, tudo bem? De acordo com o texto, que grupos sociais seriam os mais relevantes no processo de inclusão? Quais são os grupos sociais? E aí, então, você poderia ter colocado, né, que todas as pessoas que não têm, né, a questão da oportunidade, a mesma oportunidade, elas devem ser inseridas, né? A questão social, a questão de cor, etnia e tudo mais, precisa ser inserido socialmente, né? Apenas pela leitura do título e do subtítulo, seria possível antecipar a posição da autora sobre o tema? O título ele é muito abrangente, ele é muito genérico, porém quando a gente analisa o subtítulo, aí é algo mais específico, que a gente consegue detalhar mais a situação, né? Com base na formação da autora apresentada após o texto, podemos afirmar que ela está apta a debater sobre o assunto com certeza. Essa questão da própria formação, da pedagogia e tudo mais, é uma ciência que estuda a própria educação da criança, né? Então, ninguém mais apto do que ela mesma e tudo mais para falar a respeito do assunto, né? Vamos passando, por favor, para a página 270. Página 270 veio, então, para fazer uma correlação com a imagem que eu coloquei no iniciozinho da nossa aula, que vários aí eu tenho certeza que fizeram uma reflexão, a sua reflexão
em pensamento ou falando com outra pessoa, mas espero que tenha feito sim. E aí a gente faz a leitura do Meu Sangue Também é Vermelho. Página 271, acompanha a leitura do seu livro. Bora lá! Que herança é essa que faz determinados homens escolherem outros a partir da cor da pele, né? Esquecendo-se de que somos todos iguais e temos os mesmos direitos? Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ele vem mostrando pra gente aonde está escrito, né, na Declaração dos Direitos Humanos, que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Responda essas duas questões que estão aí embaixo, podendo ser tanto no seu livro como no seu caderno, fique à vontade. E abra para mim, por gentileza, na página 272. Na página 272, então, nós temos o textinho aí, um trechinho de um texto, né? Branca e preta. Acompanhe a leitura comigo e ele diz assim: o professor Ricardo chegou cheio de explicações. Oi, Mira, faz muito tempo que você está aí? Meu pneu furou e tive de trocá-lo debaixo deste solão de rachar. Não sou muito bom nisso e demorou pra caramba. Tudo bem, professor. É melhor o senhor tomar uma água antes de a gente começar. O senhor está mais vermelho do que um quê? Não, nada. Mira, ainda lembrando-se do pimentão, achou melhor não completar a frase. O afobado professor nem percebeu a cara marota da aluna. Ele havia pedido a ela que passasse na escola. Queria fazer um balanço das aulas de aprofundamento que tinha dado a garota naquele ano. O homem abria a porta da sala dos professores e se ajeitava com alguns papéis em uma cadeira, enquanto Mira observava disfarçadamente. Ela se sentou diante do professor e um pensamento a invadiu. Vou sentir saudades das aulas dele, as melhores que já tive. E aí, então, você vai dando continuidade ao texto, finalize-o, por favor, faça suas reflexões e nós vamos adentrar, então, a página 274 com a interpretação de texto, ok? Utilize seu marca-texto, grife os tópicos mais importantes e a gente começa, então, com a questão 1, que diz assim: observando o diálogo inicial entre a aluna e o professor, como você descreveria a relação entre eles? Seria uma relação de respeito, confiança ou mais distante, né? Cheia de meias palavras e tudo mais? 2. O professor Ricardo pretendia despertar nos alunos algo além das informações contidas nos livros. Qual era o seu maior objetivo no contato, né, com a turma? Qual era o maior objetivo desse professor, desse profissional? O professor, que trabalhava tanto na rede pública quanto na particular, demonstrava ser bastante competente e apaixonado pelo que fazia. Super importante isso, hein? Ele, porém, tinha predileção por um de seus empregos. Qual das duas experiências o agradava mais? Quando ele faz esse comparativo, qual das duas? Coloca aí e responda o porquê, né? O motivo disso tudo. O professor se deparou certa vez com o seguinte discurso falado por um aluno que ele considerava inteligente. A gente é da periferia, pobre e quase tudo preto. Não adianta insistir não, a gente não tem a menor chance, mano. Só se ganhar na loteria ou se der bem em algum lance. Você, meu amigo, você concorda com o ponto de vista apresentado por esse aluno? Coloca a sua resposta nos nossos comentários, eu estou super ansiosa para saber o que você colocaria, o que você falaria pra gente em um debate, né? Então a gente continua 5. O professor Ricardo encantou-se com a dedicação de Mira e decidiu oferecer aulas de aprofundamento a ela. Os pais da garota foram até a escola para conversar pessoalmente com ele. O que esse comportamento dos pais pode revelar? Por que você acha que os pais fizeram essa ação? Foram até a escola para conversar com ele?
Que outra atitude tomada pelos pais reforça essa resposta que você deu? Então, que outra atitude eles demonstraram algo, né? Perante a Mira, a filha deles, né? Às vezes você poderia colocar aí a questão do cuidado, da atenção, né? Diante do impasse sobre a continuidade dos estudos de Mira, o professor Ricardo propõe uma solução: inscrevê-la para uma vaga como bolsista no colégio particular em que ele já trabalha. Como Mira encara essa ideia? O que ela acha dessa ideia que foi dada, né? De ela fazer uma inscrição, uma prova e tudo mais, para ela então ganhar uma bolsa em uma escola particular, né? O que essa atitude revela a respeito das expectativas do professor em relação à sua aluna? O que essa atitude que ela mostra, que ela demonstra, indica, né, perante essa situação que é colocado para ela? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Excelente final de semana para cada um de vocês. Um beijo enorme, saudade imensa. Qualquer dúvida, coloca para mim aqui embaixo, tá bom?